Se você está ouvindo isso, talvez exista algo aí dentro que você não consegue colocar em palavras. Não é ódio declarado, nem uma tristeza escancarada. É uma pressão silenciosa que aparece sempre que o assunto é família. Um cansaço que surge sem aviso, algo que drena antes mesmo de acontecer. E bem lá no fundo, talvez exista uma pergunta que você evita porque ela assusta. E se afastar fosse a única forma de respirar em paz? Essa ideia não nasce do nada. Ela não surge porque você deixou de amar sua família. Ela aparece depois de insistir demais, de conversar várias vezes, de tentar entender, relevar, justificar, se moldar para caber. A percepção vem quando você começa a notar que cada encontro te deixa mais cansado do que antes. Que ir embora é sempre mais pesado do que chegar. Que algo dentro de você vai se apagando toda vez que precisa voltar a ser aquela versão esperada. Existem sentimentos que não são ditos porque parecem errados. Ninguém avisa que, em alguns momentos, o lugar que deveria acolher é exatamente onde seu corpo fica em alerta. Isso não acontece de uma vez. Não vem como um choque ou uma grande revelação. É um entendimento lento, desconfortável, que se forma quando você percebe que para tudo funcionar, precisa esconder partes de quem você é. E não é falta de amor, é esgotamento. É o desgaste de um vínculo que, com o tempo, deixou de proteger e passou a tensionar. Aceitar isso é difícil porque bate de frente com tudo o que nos ensinaram. Desde cedo ouvimos que família é sagrada, que não importa o que aconteça, você tem que ficar. Que só existe uma mãe, um pai, um lar. Essas ideias não são apresentadas como escolhas, mas como regras. Por isso, quando alguém cogita se afastar, não sente liberdade, sente culpa. Como se houvesse algo errado dentro de si. Em muitas culturas, lealdade familiar vira sinônimo de obrigação. Ir embora dói, mas também envergonha. Parece atravessar um limite que nunca foi permitido questionar. E ainda assim, milhões de adultos vivem afastados de alguém da própria família. Não por frieza ou ingratidão, mas porque chegou um ponto em que permanecer significava desaparecer. Talvez a pergunta não seja por que alguém vai embora, mas quanta dor acumulada leva alguém a escolher algo tão mal visto. Ninguém acorda decidido a romper laços. Isso não acontece por impulso. O afastamento começa muito antes da distância física. Começa com um desgaste silencioso e contínuo. De fora, muita gente imagina que essas rupturas surgem por uma grande briga, uma explosão, um episódio marcante. Mas, na maioria das vezes, não é assim. O rompimento não vem do golpe mais forte, e sim do último. A distância se constrói em detalhes pequenos, comentários que diminuem o que você sente, perguntas que não querem entender, só controlar, conselhos que parecem cuidado, mas sempre invalidam sua experiência. Sozinhos, esses momentos parecem suportáveis. Juntos, eles criam um clima constante de tensão. Com o tempo você aprende a se adaptar, evita certos assuntos, mede palavras, prevê reações para não gerar conflito. Aos poucos, ajusta seu comportamento para manter o clima em ordem e passa a viver com a sensação de nunca ser suficiente. Cada ligação te coloca em estado de alerta. Cada visita exige preparo emocional. E quando acaba, sobra um cansaço profundo, como se você tivesse carregado algo invisível. O corpo reage antes da mente. O estômago aperta quando o telefone toca. O peito pesa ao ouvir seu nome. Quando você se afasta, vem um alívio imediato, seguido quase na mesma hora por culpa. Isso não é drama. É o corpo respondendo a um ambiente emocionalmente pesado, vivido por tempo demais. A psicologia chama isso de erosão emocional. Não é um trauma isolado, nem uma única ferida. É a repetição constante de pequenos limites ultrapassados que nunca cicatrizam. Não é algo que aconteceu uma vez. É algo que acontece sempre, até que chega um ponto em que essa repetição se torna insustentável. Então acontece algo que, para quem vê de fora, parece pequeno. Mais uma piada, mais um desrespeito conhecido, mais um limite quebrado. Nada novo. Mas dessa vez, algo muda. Não porque a situação seja diferente, mas porque você mudou. Surge uma clareza calma e firme. Uma voz interna que não grita, mas também não se cala. Eu não posso passar por isso de novo. Quando a distância finalmente aparece,
Muitos julgam tudo pelo último episódio, como se fosse ali que tudo começou. Mas a verdade é que o vínculo já vinha se desfazendo em silêncio há muito tempo. Esse momento final não é a causa, é a consequência. É apenas a parte visível de um desgaste que levou anos para se formar. Em famílias emocionalmente saudáveis, existe espaço. Espaço para pensar diferente, para sentir diferente, para crescer como indivíduo. O vínculo não exige que você se apague para pertencer. Você não precisa desaparecer para ser aceito. Mas em muitas famílias disfuncionais, esse espaço simplesmente não existe. E isso nem sempre aparece de forma escancarada ou violenta. Às vezes, nem parece abuso. É um tipo de amor que invade, que sufoca, que não deixa respirar. Frases como, eu te conheço melhor do que você se conhece, ou, se você me amasse de verdade, faria isso, podem soar normais para quem olha de fora. Até parecem cuidado. Mas com o tempo, essas palavras vão corroendo algo muito profundo. Aos poucos, suas emoções deixam de ser só suas. Suas decisões passam a ser discutidas, avaliadas, julgadas. Sua vida começa a parecer uma extensão da vida deles. E quando você tenta se afastar, mesmo que minimamente, a reação quase nunca é compreensão. Surge o medo, surge a raiva. Escolher um caminho diferente passa a ser visto como traição. Colocar limites é interpretado como falta de respeito. Pensar por conta própria é sentido como abandono. Nesse tipo de sistema, proximidade sempre cobra um preço, e quase sempre esse preço é a sua autonomia. Com o tempo, muitos filhos adultos chegam a uma conclusão dolorosa. Ou eu mantenho esse relacionamento, ou eu consigo ser quem eu sou. Os dois, ao mesmo tempo, não parecem possíveis. Essa percepção costuma aparecer muito antes da ideia consciente de romper laços. É o começo silencioso do afastamento. Antes de se afastar de vez, quase sempre existe um longo histórico de tentativas de consertar tudo. Conversas cuidadosas, mensagens pensadas palavra por palavra, explicações repetidas, pedidos de desculpa que nem sempre faziam sentido. A maioria das pessoas não desiste sem tentar. Elas desistem quando percebem que tentar não muda nada. Você fala com calma, explica como aquilo te afeta. Por um momento, parece que houve entendimento. Às vezes até surgem desculpas. Mas o tempo passa e tudo volta exatamente ao mesmo lugar. As mesmas críticas, os mesmos limites ultrapassados, as mesmas feridas reabertas. E é aí que uma clareza dolorosa começa a surgir. Não existe frase perfeita, tom gentil o suficiente ou amor grande o bastante para mudar alguém que se recusa a olhar para si. Quando isso finalmente é compreendido, o distanciamento deixa de parecer abandono e começa a parecer sobrevivência. Mas existe algo ainda mais profundo que explica por que ir embora demora tanto. Existe um vínculo emocional criado na infância, uma mistura intensa de amor e medo que não se rompe facilmente. Entender esse vínculo muda completamente a forma como você enxerga sua própria história, porque ele não é só emocional, é algo que o seu sistema nervoso aprendeu como regra de sobrevivência. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você reconheceu essas palavras. Por isso eu te proponho um gesto simples, mas poderoso. Escreva nos comentários: eu escolho a minha paz. Não como uma frase bonita, mas como um compromisso consigo mesmo. Um lembrete de que você não nasceu para viver com culpa, tensão ou medo constante. Quando somos crianças, não escolhemos nossa família. Não podemos nos afastar. Não podemos avaliar opções. Não podemos dizer, isso me faz mal, eu vou embora. Nosso corpo e nossa mente aprendem uma verdade básica. Eu preciso dessas pessoas para sobreviver. E quando quem deveria oferecer segurança também gera medo, confusão ou vergonha, nasce um tipo muito específico de vínculo. Esse vínculo não é racional. Ele se prende a você por dentro. Muitas pessoas pensam que se um relacionamento faz mal, o lógico seria sair rapidamente. Mas com a família quase nunca é assim. O cérebro não processa esse vínculo como qualquer outro. Ele o processa como origem, pertencimento, identidade. É por isso que dói tanto, mesmo quando tudo parece claro. É por isso que você se sente dividido. Uma parte de você quer paz. A outra sente que ir embora é quebrar algo sagrado, mesmo que esse algo esteja te machucando há anos. Existe uma dinâmica que explica isso.
Em alguns lares, amor e dor não vêm separados. Eles vêm juntos. Em um dia existe proximidade, carinho. No outro, surgem críticas, controle, frieza ou discussões que fazem seu corpo tremer por dentro. Essa alternância cria confusão, porque sua mente aprende a buscar alívio exatamente na pessoa que causou a ferida. Assim se forma um ciclo que não se quebra apenas com força de vontade. Esse ciclo não continua porque é bom, mas porque é familiar. Seu corpo reconhece esse padrão como normal, mesmo que doa. Por isso, mesmo depois de se afastar, às vezes bate saudade. Não é saudade do abuso. É saudade dos momentos em que parecia que, finalmente, tudo ia dar certo. É saudade da esperança. Você perde aquela pequena janela em que acreditava que, se tentasse mais um pouco, as coisas mudariam. E para sobreviver nesse ambiente, muitas crianças não crescem sendo quem são. Crescem sendo o que o ambiente exige. Aprendem a ler o humor dos outros, a perceber sinais, a antecipar conflitos. Aprendem a ser os tranquilos, os compreensivos, os que perdoam sempre, os que não dão trabalho. Fazem isso por tanto tempo que, um dia, já não sabem onde termina a própria personalidade e onde começará a estratégia de sobrevivência. É isso que muitas pessoas não veem quando julgam um filho adulto que se afastou. Não estão vendo uma decisão impulsiva, estão vendo o fim de uma vida inteira de adaptação. Porque quando você passa anos sendo quem segura tudo, quem explica tudo, quem sustenta a paz, sua identidade se constrói em torno dessa missão, mesmo que essa paz seja falsa. E é por isso que o afastamento costuma acontecer mais tarde, e não cedo. Não porque não doía antes, mas porque antes ainda não existia permissão interna para encarar a verdade. Muitas pessoas só chegam a esse entendimento aos 30, 40, 50 anos. É quando certas peças começam a se encaixar. Às vezes, é um relacionamento saudável que finalmente mostra o que é respeito de verdade. Às vezes, é um terapeuta que faz uma pergunta simples, mas certeira. Às vezes, é o nascimento de um filho, e a ideia de repetir a mesma história se torna insuportável. Em outros casos, é pura exaustão. Chega um ponto em que o corpo diz chega, mesmo quando a mente ainda tenta negociar. E quando essa negociação interna começa a falhar, surge uma pergunta assustadora. Se eu parar de ser quem esperam que eu seja, quem sou eu? Porque quando você cresce sendo valorizado apenas quando agrada, quando não cria problemas ou quando resolve tudo para os outros, seu senso de identidade passa a ser condicionado. Não é você, é o papel que você aprendeu a desempenhar. O papel da criança que não dá trabalho, que está sempre disponível, que entende tudo, que se adapta a qualquer situação. E quando você tenta sair desse papel, mesmo que um pouco, o sistema familiar sente isso como uma ameaça. É aqui que entra um ponto central da psicologia familiar. Em muitas famílias disfuncionais, o problema não é uma discussão isolada. O problema é que todo o sistema se mantém de pé porque você ocupa um lugar específico. Um lugar que pode ser pequeno demais para você, que pode até te ferir, mas que garante o equilíbrio do todo. Quando você muda, o sistema balança. E quando um sistema balança, ele costuma reagir para se proteger. Por isso, colocar limites nesses contextos raramente é visto como algo saudável. É visto como ataque. Não importa se você fala com calma, respeito ou carinho. A mensagem que chega não é "eu preciso disso para ficar bem". A mensagem que chega é "você está me questionando?". E algumas pessoas não suportam ser questionadas, porque sua imagem de si mesmas é frágil, e qualquer sinal de falha dói como uma ferida aberta. A partir daí, surgem respostas quase previsíveis. Primeiro, a negação. Isso nunca aconteceu. Não foi bem assim. Depois, o ataque. Você exagera. É sensível demais. Sempre arruma problema. Em seguida, a inversão. Passam a se colocar como vítimas. Lembram tudo o que fizeram por você. Fazem você se sentir culpado só por ter levantado o assunto. E de repente você se vê se defendendo por ter expressado algo básico. Nesse ponto, você não está resolvendo nada. Está discutindo com uma parede que se move o tempo todo para impedir qualquer clareza. Isso cria uma sensação sufocante. Parece que não existe jeito certo de agir. Se você fala, é agressivo. Se cala, é cúmplice. Se afasta um pouco, é cruel.
Se fica, vai se quebrando por dentro. É uma armadilha emocional. Depois de cair nessa armadilha muitas vezes, algo começa a ficar claro, mesmo sendo doloroso de aceitar. Não estamos discutindo para melhorar a relação. Estamos discutindo para que nada mude. É por isso que tantos filhos adultos passam anos procurando a frase perfeita, o tom perfeito, o momento ideal. Eles acreditam que, se conseguirem se expressar do jeito certo, finalmente serão ouvidos. Mas o problema nunca foi a forma. O problema é que, para algumas pessoas, ouvir você significaria admitir que te machucaram. E admitir isso é insuportável. Então, elas se defendem da verdade, mesmo que essa defesa te destrua. Quando você entende isso, algo se rompe por dentro. Já não se trata de convencer ou explicar. Trata-se de enxergar com clareza o que está disponível e o que não está. Que tipo de relação é possível e qual só existe se você se anular? Essa clareza é o começo do distanciamento, porque nesse ponto a pergunta muda. Ela deixa de ser "como eu conserto isso?" e passa a ser "quanto mais eu consigo aguentar sem me perder?" Mesmo com essa clareza, muitas pessoas continuam presas. E isso acontece por causa de uma força invisível, mas poderosa: a culpa. Não como uma emoção passageira, mas como um mecanismo de controle que se infiltra na identidade. Aquela voz que repete que um bom filho aguenta, perdoa, não abandona o lar, mesmo estando destruído por dentro. É isso que torna o passo final tão difícil. Você não está apenas se afastando de um relacionamento. Está enfrentando uma estrutura interna feita de medo, obrigação e culpa. E quando você começa a enxergar essa estrutura, entende por que foi tão difícil chegar até aqui. Porque não foi simples. Não foi só uma escolha. Foi uma prisão emocional disfarçada de amor. E quando finalmente se ganha alguma perspectiva, não se entra imediatamente em um cenário de liberdade. O que vem é um silêncio pesado, um silêncio estranho, quase desconfortável, como se algo ruim fosse acontecer a qualquer momento. Isso é normal. Quem viveu sob tensão por muito tempo não reconhece a calma como segurança, mas como uma pausa antes do impacto. Por isso, mesmo sabendo que o afastamento era necessário, é comum sentir tristeza, ansiedade e alívio ao mesmo tempo. O que surge depois é um tipo de luto difícil de explicar. Não é o luto pela morte, porque a pessoa ainda está viva, mas também não é o luto comum de um término. É uma perda ambígua. Você sofre por algo que ainda existe, mas que não está mais disponível para você. E talvez a parte mais dolorosa seja perceber que não se lamenta apenas a família que teve, mas também aquela que precisava ter tido. Você lamenta as conversas que nunca aconteceram. Você também lamenta a versão de si mesmo que tentou de tudo, que insistiu, que acreditou que se esforçasse mais um pouco, as coisas finalmente mudariam. E é exatamente nesse ponto que surge uma tentação perigosa: voltar atrás apenas para calar a culpa. É aí que muita gente confunde culpa com amor. A culpa faz barulho, o amor não. A culpa empurra, pressiona, acusa. O amor sustenta. Se o que te faz voltar é o medo de estar errado, então você não está voltando por conexão, mas por condicionamento, por padrões antigos que foram ensinados e reforçados ao longo do tempo. E quando você mantém a distância, algo começa a mudar. Não de forma dramática, nem imediata, mas de maneira real. Você começa a dormir diferente. A respiração fica mais profunda. Os ombros relaxam sem que você perceba. A mente para de ensaiar respostas, justificativas, explicações. E nesse espaço novo, surge uma pergunta que assusta, mas também liberta. Do que eu gosto? Quem eu sou quando ninguém está me observando, cobrando ou esperando algo de mim? É aí que a reconstrução começa de verdade. Não tem a ver com vingança. Não tem a ver com provar nada a ninguém. Tem a ver com aprender a se dar aquilo que sempre faltou, sem pedir permissão. Com se validar sem precisar da aprovação alheia. Com colocar limites sem se explicar como se estivesse cometendo um erro. Com se cercar de pessoas que não te punem por ser quem você é. Se um relacionamento só funciona quando você se diminui, esse relacionamento não te ama, ele te usa. Se a sua paz depende de suportar humilhações, isso não é família, é controle. E se alguém exige lealdade em troca da sua dignidade, o que essa pessoa quer não é amor, é obediência. Se você se reconhece nisso,
dê um passo simbólico em direção ao encerramento. Deixe seu like e escreva nos comentários uma frase simples e clara. Eu não nasci para viver com medo. Não escreva por mim. Escreva para que sua mente possa ler e, aos poucos, seu corpo comece a acreditar. Porque no fim, a pergunta nunca foi se você é o vilão por ir embora. A verdadeira questão é: quanto tempo mais você estaria disposto a continuar se abandonando?